Olá a todas as pessoas, né? Eu sou Juliana de Abreu Mesquita, eu sou médica de família em comunidade, né? Eu sou graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, sou pós-graduada em terapia intensiva do adulto pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein, lá em São Paulo, médica de família e comunidade pela Universidade Federal da Bahia e sou pós-graduanda também em psicologia analítica pelo Instituto Jungiano da Bahia, em parceria com a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E hoje, assim, esse convite eu já inicio agradecendo bastante, né, ao pessoal do Telesaúde, né, por essa possibilidade aqui da gente ampliar nossa compreensão sobre a atuação da equipe, né, de estratégia de saúde da família, no que se refere a essa potente ferramenta, né, que é o projeto terapêutico singular na gestão do cuidado. Então, a temática aqui da aula inicial vai ser o projeto terapêutico singular, a potência de uma ferramenta de cuidado na produção de saúde. Eu gosto bastante de iniciar, né, as apresentações, nos conectando aqui, né, de volta com alguns questionamentos que são muito importantes, né, e que são trazidos muito frequentemente pelas ciências humanas, mas nós que temos uma formação mais voltada para as ciências biológicas, a gente acaba sendo bastante displicente com alguns desses questionamentos, né? Então, eu acho que é um espaço que possibilita a reflexão, né? E a pergunta que eu trago hoje é essa, né? Assim, o que é que nos torna humanos? É uma pergunta que inicialmente parece muito inócua, né? Parece muito inofensiva, mas é essencial que a gente tome alguns cuidados que são importantes em relação, enfim, a esse processo de universalização, né? A gente sabe que o paradigma filosófico que a gente tinha até então, né, até recentemente aí no relógio da história, no tempo da história, é um paradigma que foi trazido principalmente pela civilização europeia em um processo de muita violência, né, que foi vivenciada por nós, países colonizados, que foi justamente esse processo de colonização. Então, aqui eu trago para vocês uma frase que é muito conhecida, amplamente difundida, né? A gente vê de camiseta, a capa de caderno, a para-choque de caminhão, né? E a gente vê essa frase do Descartes, né, do René Descartes, que é eu penso, logo existo. E existe uma questão muito problemática, né, dentro do princípio dessa frase, porque basicamente o que ele faz com essa frase aparentemente inofensiva é correlacionar a existência ao pensamento lógico-matemático, né? Então, eu só existo se eu penso, e ainda assim se eu penso dentro de um determinado modelo de racionalidade que nós criamos. E aí é importante a gente refletir: poxa, será que eu existo porque eu penso? Ou eu existo porque eu sinto? Ou eu existo porque eu danço? Eu existo porque eu faço música? Eu existo porque eu me relaciono com as pessoas? Eu existo porque eu faço parte, né, desse cosmos de alguma forma? Então, assim, condicionar a existência ao pensamento lógico-matemático é uma das principais armadilhas, né, nas quais a gente pode cair dentro desse processo de socialização. E é muito interessante porque, a partir desse momento histórico, tudo bem que isso não vem exatamente, né, com Descartes, isso vem lá dos pré-socráticos, dos socráticos, né, desde esse modelo, né, de pensamento, de construção filosófica grega, lá com o paradigma, né, ontológico, lá naquela época, mas isso vai se consolidando progressivamente, né, a partir do momento em que a Europa vai construindo uma determinada forma de socialização, uma determinada forma de estabelecer aí o pensamento, né, a gente vai começando a ter uma forma de pensar que se estabelece em uma linha que tem polaridades opostas. Então, esse pensamento ele torna-se completamente dual, né? Essa coisa do certo, errado, do bom e do mal, do feio e do bonito, né? E esse tipo de raciocínio lógico-matemático ele é pautado em três princípios.
que são os princípios de identidade, de não contradição e do terceiro excluído. Então, o princípio de identidade é aquele no qual eu consolido uma identidade fixa e permanente que me acompanha ao longo da minha vida inteira. Então, eu sou Juliana, e aí eu me enquadro nesse pequeno quadradinho, e daquele quadrado eu não me movo, né? Isso gera um processo de engessamento que faz com que eu não consiga me conhecer profundamente, faz com que eu não consiga me conectar profundamente com todas as possibilidades que abrangem o ser Juliana, né? Logo em seguida, a gente fala sobre a não contradição. Então, digamos, se eu sou uma mulher, é apenas isso que eu posso ser, né? Eu sou uma mulher e dentro do mulher, desse significante mulher, existem determinadas classificações e determinadas associações de palavra que resumem a minha existência a aquela forma de ser e estar no mundo. Né? E o terceiro excluído, que é, se eu sou uma mulher, eu não posso ser uma mulher e não ser uma mulher. Então, de alguma maneira, essa modalidade de pensamento faz com que a gente crie canaletas, né? A gente estreite aí, de alguma maneira, a nossa forma de atuação no mundo. E eu acho que isso reduz sobremaneira nossas potencialidades e a nossa potência de vida. E aí vocês vão me perguntar, poxa, Juliana, mas como que o tema da aula é projeto terapêutico singular e você está falando de filosofia e não de estratégia de saúde da família? A gente vai compreender essa ponte, pessoal, gradativamente, à medida que a gente for avançando aqui nos slides, tá certo? Então, eu trago aqui um pensador, né, que é muito pouco conhecido ainda no sentido da sua importância para a produção do pensamento contemporâneo, ao meu ver, que é Frantz Fanon, né? Então, essa forma de pensamento, essa forma de racionalidade eurocentrada, que nos foi empurrada ao longo do processo de colonização, faz com que o corpo, né, em vez de produtor de sentido, produtor de significado, né, em vez de ser sujeito em seu próprio processo existencial, ele seja, na realidade, visto como um mero objeto a ser controlado e domesticado pela razão, como se a gente tivesse uma hierarquização aí, né, de poder em relação a essas esferas. É como se a mente precisasse controlar o corpo. É como se mente e corpo fossem instâncias separadas, como se a gente pudesse segmentar no indivíduo, fazer a separação entre pensamento e corporeidade, né? E aí o que que acontece? Essa dualidade de digamos assim, essa forma dual de enxergar o mundo, né? Ela faz com que emerja, com que surja uma norma a ser seguida. Então, bom, se eu penso de forma dual, e significa que existe uma forma certa e uma forma errada, então eu preciso progressivamente me aproximar da forma certa de ser. Mas será que existe uma forma certa de ser? Será que essa norma ela pode ser aplicada a todos os humanos? Será que essa universalização, né, ela na realidade não é um dispositivo colonial para que a gente estabeleça o controle desses corpos e desses povos e dessas culturas que são diferentes da minha? Será que no momento em que eu crio uma norma, eu automaticamente crio uma não norma? Ou seja, ao estabelecer o que é normal, será que eu também não estou criando o que é anormal? E, por consequência disso, patologizando aqueles comportamentos que estão desviantes, né, daquela forma que foi eleita e considerada como a forma correta de agir? Então, eu acho que é isso que é muito importante da gente refletir ao longo desse processo, porque isso gera uma situação gradual de apagamento das subjetividades, né, de apagamento das singularidades, né? E sem dúvida, né, isso faz com que a gente vivencie um processo de desumanização. Então, quanto mais parecido com a norma eu sou, mais considerado humano eu também, digamos assim, eu também vivo a minha experiência aí de existir no mundo, né? Então, eu preciso, de alguma forma, mimetizar a norma. Eu preciso apagar quem eu sou para cada vez mais ser mais parecido com o outro.
E aí, neste processo, eu não me torno nem quem eu realmente sou e me torno automaticamente uma caricatura do outro, que é justamente o que François Fanon traz em Pele Negra, Máscaras Brancas. E eu acho que é uma literatura urgente para a gente trazer mais vezes em mais capacitações, fazer clube do livro, discutir isso nas reuniões de equipe, né? E eu acho que talvez aí traga uma autopercepção, um senso de identidade também muito importantes aí nesse processo nosso de nos tornar cada vez mais humanos no nosso processo de acolhimento e de acompanhamento dos usuários aí das unidades de saúde da família e também de toda a rede de atenção psicossocial. Então, assim, consolidando isso que eu trago para vocês, né, Fanon ele traz críticas muito importantes ao chamado universalismo hegeliano. Então, aqui na imagem a gente vai ter à esquerda, né, Fanon, e à direita a gente vai ter Hegel, e Fanon critica, né, sobremaneira o pensamento, né, hegeliano que estabelece essa dialética, né, que estabelece esse modelo de pensar as contradições em que eu proponho uma tese, uma outra pessoa propõe uma antitese, né, uma antítese, e a partir do confronto entre essas duas teses, a tese e a antítese, a gente forma uma síntese. Então, Fanon fala do grande prejuízo que esse universalismo traz, justamente porque, ao estabelecer uma norma, a gente estabelece uma antinorma. E aqueles que estão dentro da antinorma são, consequentemente, desumanizados. Para combater esse universalismo, a gente vê também a emergência, né, de um processo de particular. Então, algumas culturas e alguns grupos sociais, para combater o universalismo, começam a produzir lutas pela disputa dessa narrativa. Então, é o movimento negro quando ele fala: ei, como assim? Ser branco também é uma raça. Ser branco não é algo universal, né? Os sujeitos brancos, eles também fazem parte de uma construção aí de racialidade. Então, a gente precisa questionar este lugar social que coloca brancos como superiores e negros como inferiores. É quando as mulheres falam: epa, mas como assim? Como assim só o homem é dotado de razão? Como assim, né, as mulheres têm o seu papel social resumido, né, a ter filhos e a alimentar aí a sociedade como prole e a serem agenciadoras da reprodução social? Não, né, nós somos mais do que isso. É o movimento LGBT, quando fala: ei, como assim a minha afetividade ela é anormal, né? Até outro dia, até a década de 90, se não me engano, a homossexualidade era considerada é, doença, né? Estava catalogada no Código Internacional de Doenças, como hoje está a transexualidade no CID-F 64. Então, será que a minha afetividade, será que a minha identidade de gênero, ela não estar em conformidade com a cis-heteronormatividade torna automaticamente um processo patológico? Ou será que é apenas uma outra forma de ser e estar no mundo, né? E aí Fanon, de forma brilhante, traz a questão da singularidade, do singular, ou seja, eu, Juliana, mesmo que eu faça parte de um grupo social, que é o grupo social LGBTQIA+, que é o grupo de mulheres, né? Ou seja, mesmo que eu, enquanto singular, eu faça parte de um particular para combater alguns conceitos hegemônicos trazidos pelo universal, eu tenho a minha própria história de vida e a forma como eu sou atravessada sendo uma pessoa LGBT vai ter suas singularidades dentro desse processo. Então, nem toda pessoa negra é igual, nem todo LGBT é igual, nem toda mulher é igual, somente, né, por a gente ter aí, estar em uma determinada categoria social. Então, é necessário a gente buscar, dentro da nossa prática clínica, né, esse resgate aí do nosso singular. Eu trago essa imagem aqui para vocês, eu sei que dei uma desconfigurada, né, um pouquinho no slide, mas dá para a gente compreender, isso não vai de forma nenhuma minar aqui a nossa compreensão, mas se existe algo que é extremamente particular à nossa espécie, né, a nossa espécie Homo sapiens, né, é justamente essa percepção, essa consciência que nós temos sobre a nossa própria morte. Então, como nós compreendemos que morremos,
Em algum momento da história, nós compreendemos a necessidade de nos unir em grupos e de criar civilizações para que a gente pudesse, de alguma maneira, sobreviver à grandeza da natureza. Então, uma das características principais da nossa espécie é justamente essa possibilidade de produzir agrupamentos, né? Então, nós nos constituímos da capacidade de comunicação, seja ela verbal, seja ela por escrita, né? Seja ela a partir da dança, da música, seja ela a partir de outras possibilidades de comunicação, e também a nossa possibilidade de criar estes grupos e, a partir desses grupos, criar cultura, né? Então, nós somos uma espécie completamente social e cooperativa, diferentemente do que o nosso modelo econômico, político-econômico vigente atual, que é o neoliberalismo, tente fazer a gente acreditar. Então, não existe essa independência, né? Todos somos interdependentes, precisamos uns dos outros para sobreviver à natureza, tá certo? Então, cultura é tudo aquilo criado, ressignificado ou imposto por um grupo através de significados em constante disputa. Um território onde se explicam, contestam e negociam visões de mundo, sempre em tensão com hierarquias de poder. Então, é super interessante e importante esse conceito trazido pelo Baba, né? Que fala sobre cultura, porque a gente vai vendo que, na realidade, não é assim, ah, é a natureza que promove isso, né? Ah, é a natureza. O homem é assim porque é natural do homem. A mulher é assim porque é natural da mulher. O negro é assim porque é natural. Isso não existe, tá certo? Isso foi um processo de criação cultural que, por vezes, né, levou a sociedade a se fragmentar, a se segmentar e a estabelecer hierarquias entre os povos. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que raça não é um conceito biológico. A gente sabe que raça é um conceito social que foi estabelecido em virtude de interesses políticos, econômicos, religiosos e de poder, né? De exercício de poder de uma civilização em relação a outra civilização. Então, considerando que somos seres gregários, culturais, sociais, cooperativos, a gente precisa compreender que ninguém adoece sozinho. E, ao mesmo tempo, ninguém se cura sozinho. Então, nós somos seres que precisamos uns dos outros, tá certo? E isso conflita sobremaneira com o que nós temos, né? Isso não é de hoje, mas isso vem já há algum tempo, né? Isso conflita bastante com o paradigma biomédico, né? Que é aquela visão de mundo na qual nós somos a nossa biologia e estamos reduzidos, resumidos aos nossos aspectos biológicos, genômicos, né, microscópicos, né, cerebrais. Então, assim, o grande risco que existe desse contexto é justamente a gente anular a possibilidade de compreensão de que a cultura na qual estamos imersos, né, o meio social no qual estamos imersos, as dinâmicas de relação de poder, né, às quais estamos submetidos, tudo isso pode contribuir para o nosso processo de saúde e doença, né? Então, não é só uma questão biológica, não está nos nossos genes, né? É, trazendo aqui para vocês esse conceito que eu acho importantíssimo, né, de diagnóstico, né, diagnose, vem justamente de conhecer através de, né, então adquirir conhecimento através de. Mas hoje ainda, na prática médica, a gente tem um reducionismo importante em relação à questão do diagnóstico. Então, a gente fica muito focado em rotular, e isso é uma herança eurocentrada também, porque a nossa ciência, a medicina enquanto ciência, o direito enquanto ciência, tiveram como lastro, né, filosófico o pensamento europeu. E o pensamento europeu, como a gente já viu, ele era focado na razão, na oposição de valores. Então, o exercício da razão, ele envolve justamente essa capacidade de julgar. Eu vejo um conjunto de sintomas, eu agrupo esse conjunto de sintomas em uma síndrome, e a partir dessa síndrome eu estabeleço um diagnóstico e um tratamento.
Só que o que a gente precisa lembrar é que esse diagnóstico ele não é dado por Deus, né? Ele não é fornecido para nós por conta de uma canalização de um ser espiritual elevado, diferente. Não, não é sobre isso, né? Então, o diagnóstico ele depende muito da lente do observador. Ele depende muito de quem está olhando. Então, é muito importante que a gente compreenda que quanto mais perspectivas a gente tiver, quanto mais olhares a gente tiver, mais rico será o nosso diagnóstico situacional, porque diagnósticos, eles basicamente dependem de um processo de generalização. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente observa, né, que uma pessoa está apresentando palpitações, insônia, dificuldade para estar em um meio social com muitas pessoas, sensação de morte iminente, a partir da categorização desses 4 sintomas, eu posso incluir esta pessoa numa síndrome chamada transtorno de ansiedade. Só que veja, muitas vezes o que a gente tem como difusão hoje, principalmente por conta, né, da invasão dessa linguagem biomédica no nosso cotidiano é, bom, tenho transtorno de ansiedade, sou uma pessoa ansiosa. Isso passa a ser uma característica identitária. Aquela pessoa passa a pertencer a um grupo social, que é o grupo dos ansiosos. E aí, nesse processo, apagam-se as subjetividades. Tudo bem, eu posso estar apresentando esses sintomas, mas por que será que esses sintomas estão emergindo na minha realidade? Será que isso tem alguma coisa a ver com as minhas relações familiares? Será que isso tem alguma coisa a ver com a forma como eu me relaciono com o meu trabalho? Com como eu me relaciono com as pessoas que lá estão? Com como eu sou cobrada pela gestão municipal? Então, assim, quando a gente reduz a pessoa a um diagnóstico, o que a gente faz é culpabilizar o indivíduo pelo seu próprio sofrimento, quando na realidade a gente sabe que tudo é muito mais complexo, né, do que apenas isso e mais. Quando a gente reduz um indivíduo ao seu diagnóstico, isso é uma forma também de violentá-lo, né? Isso é uma forma também de, digamos assim, estreitar o nosso olhar para as outras dimensões que podem nos levar ao processo de adoecimento. Então, trago aqui uma imagem bem ilustrativa disso para vocês, né? Então, assim, a gente tem aqui o médico que, no nosso país, invariavelmente, se a gente for pensar em termos demográficos, né? Ainda é uma população privilegiada, ainda é uma população branca, ainda é uma população heterossexual, masculina, né? Tudo bem que esse panorama está mudando progressivamente com o tempo, mas se a lente desse observador se baseia em como ele aprendeu que é a vida, possivelmente isso vai estreitar o olhar dele para outras possibilidades, né? Então, é por isso que é tão importante a gente ampliar o olhar. Vocês entendem a diferença entre essas duas imagens? Até voltei um pouco para vocês verem. Olhem essa imagem, agora olhem essa imagem daqui, né? Então, quando a gente tem o paciente na centralidade do seu cuidado, né, e quando a gente tem inúmeros outros profissionais de outras formações da área de saúde, pessoas que tenham características e que venham de espaços sociais diferentes. Isso nos ajuda a ter uma compreensão mais ampla e mais integral do indivíduo. Integralidade é essa, inclusive, que é um princípio do SUS, né? É ver o indivíduo como um todo, é ver um indivíduo como um ser bio, psíquico, sócio, histórico, cultural, espiritual. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão, um panorama muito mais fidedigno, né, da realidade daquele indivíduo e mais. Como ele está na centralidade do cuidado, isso é, sem dúvida, um processo muito importante de resgate da singularidade, de empoderamento. Eu sei que essa palavra acaba sendo muito utilizada, hoje até banalizada, mas assim, a gente promove, enquanto profissional de saúde, um processo de reumanização de muitas populações que tiveram sua humanidade sistematicamente negada ao longo de séculos, né? Então, aqui, como traz Lima no seu trabalho aí em 2020, a singularidade, a diferença entra como um elemento central de articulação desse cuidado. Então, quando a gente fala de PTS, né, de projeto terapêutico singular, olha aí a singularidade,
o conceito trazido por Fanon sendo trazido aqui agora também para essa ferramenta de gestão do cuidado. Quando a gente fala de PTS, de projeto terapêutico singular, a gente fala de um conjunto de propostas terapêuticas articuladas com um indivíduo, uma família ou um grupo. Por que com em letras garrafais? Por que com em caixa alta? Não é porque eu estou gritando com vocês, tá certo, gente? É porque a gente precisa enfatizar que uma saúde, para ser eficaz, ela nunca pode ser produzida para, e sim com. Ou seja, quando eu produzo para, eu só considero o que eu acho que é prioritário e importante para aquele indivíduo. Eu não estou levando em consideração, eu não estou levando aí em consideração mesmo, né? Eu não estou considerando aí quais são as prioridades dele dentro desse contexto do processo saúde e doença, tá certo? Então, assim, sempre que eu elaboro um PTS, é essencial que isso seja elaborado com e não para, né? Então, é um conjunto de propostas terapêuticas articuladas com um indivíduo, uma família ou um grupo que resulta da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Geralmente, o PTS é dedicado a situações mais complexas, buscando a singularidade como elemento central. Qual que é o objetivo primordial, ou qual deveria ser o objetivo primordial de um PTS? Auxiliar o indivíduo a reconstituir relações afetivas e sociais e recuperar direitos e poder. Então, por exemplo, né, daqui a pouco Lívia vai começar a aula dela sobre PTS, né, no contexto da atenção psicossocial especializada, mas eu queria trazer um conceito aqui que é muito importante, que é o de promoção de contratualidade. Então, por exemplo, é uma atribuição dos trabalhadores do CAPS, por vezes, né, principalmente naqueles contextos de maior vulnerabilidade social, quando, por exemplo, um usuário perdeu os documentos, né, deles promoverem contratualidade, deles emprestarem a legitimidade, né, do profissional diante do poder público, diante da fé pública, para justamente aquele indivíduo ele se restituir de um direito cidadão, que é o direito de obter um documento. Então, isso também é saúde, né? Para a gente sair um pouco dessa lógica de que saúde é a gente fazer consulta com o médico, de que saúde é a gente ficar, né, só no atendimento individual, de que saúde é dispensação de medicamentos. Senão corre um risco muito grande da gente fazer uma estrutura física que está de acordo com a reforma psiquiátrica, com os princípios da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, mas, por outro lado, a gente ter ainda uma lógica de funcionamento que reproduz esse modelo de instituição total. Então, quando a gente fala de projeto terapêutico singular, a gente está falando de inúmeras vantagens. A gente está falando aqui de um atendimento que é personalizado. Então, o pessoal, às vezes, na iniciativa privada, gosta muito de falar, né? Ai, medicina personalizada, atendimento personalizado. A gente encontra isso no SUS também. Então, o projeto terapêutico singular é uma ferramenta importantíssima para que a gente considere os aspectos singulares daquele indivíduo. Porque, por exemplo, eu vou até falar fora da linha da saúde mental, né? Assim, quando a gente fala do atendimento personalizado, quando a gente fala de diagnóstico, digamos, né? Aquela pessoa que é o João, ele é uma pessoa com hipertensão e o Roberto é uma outra pessoa com hipertensão. Mesmo que eles compartilhem entre si uma experiência particular, que é essa experiência de ter o mesmo diagnóstico, eles não vão ter o mesmo panorama familiar, eles não vão ter o mesmo contexto de trabalho, eles não vão ter as mesmas dinâmicas sociais. Então, assim, isso acaba fazendo com que a gente amplie essa lente, né, e vá contextualizando de uma forma mais adequada esse processo aí de cuidado, né? Então, é um atendimento personalizado que leva, consequentemente, à qualificação da equipe, principalmente porque isso também empodera a equipe, isso faz com que a equipe entenda, né, que muitas iniciativas suas, né, quando feitas em conjunto, sempre serão superiores, sempre serão mais completas do que a atuação de um profissional único, né? Principalmente quando essas medidas, elas normalmente são médico-centradas. Então, a capacidade de suporte que um médico pode dar em um caso é limitada.
assim como é limitada a capacidade de um enfermeiro, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um assistente social. Quando a gente vai em conjunto, sem dúvidas, a gente acaba chegando mais longe. Sem dúvidas, a gente acaba tendo uma percepção muito mais coerente ali da realidade daquela pessoa que está sendo assistida, né? Então, a gente busca também ampliar o recurso, né? Fazer com que a pessoa entenda que o recurso dela vai muito além de ficar usando um remédio, um comprimido. Ah, Juliana, você está dizendo então que os comprimidos e remédios não são importantes? Não, não é isso. Mas os medicamentos alopáticos, eles são apenas uma das estratégias possíveis para a gente manejar processos de adoecimento. Então, quando a gente demonstra para aquela pessoa que existem outras formas, né, de ela restabelecer a saúde dela, isso gera um sentimento de satisfação, isso gera um sentimento de empoderamento, isso gera um sentimento de reumanização. E outra possibilidade importantíssima também, que eu acho essencial, principalmente no contexto que a gente vive hoje de precarização, de subfinanciamento do SUS, né, é a possibilidade de qualificação da rede. Então, a gente consegue, de alguma maneira, estruturar mais a nossa rede, seja de atenção à saúde, seja a rede de atenção psicossocial, e a gente consegue, inclusive, somar aí com outros atores de outros setores. Então, a gente faz uma prática denominada intersetorialidade, porque quando a gente fala de deficiências psicossociais, principalmente, a gente não está falando só de assistência no CAPS, mas, invariavelmente, o CRAS, o CREAS entram na jogada. A gente tem, às vezes, né, quando a gente fala aí desses processos de neurodivergências, por exemplo, a gente tem essa aliança com a educação, né? Então, assim, o processo de cuidado, ele acaba se enriquecendo muito mais, e a gente vai vendo como que cada setor pode ajudar de alguma maneira a gente produzir uma noção de saúde que é muito mais ampla e é uma noção de saúde que não é novidade, né? Na oitava Conferência Nacional de Saúde, lá em 1986, já se falava sobre isso. Então, a gente precisa retomar esses conceitos da saúde pública, da saúde coletiva, né? E interromper, de alguma forma, esse processo de fragmentação que o modelo político-econômico adotado há 40 anos tem proporcionado, né, com a privatização de tudo, com a priorização da saúde privada em detrimento do Sistema Único de Saúde. Quando que a gente aplica um PTS, pessoal? É para todos? Bom, idealmente, sim. O ideal seria que a gente pudesse, que a gente tivesse pessoal, que a gente tivesse capacitado para abranger todas as demandas, porque todo mundo merece um atendimento personalizado. Mas a gente precisa lembrar que, principalmente diante desse processo de precarização, a gente, por vezes, tem déficits de trabalhadores na saúde, a gente tem uma agenda que é mais apertada, a gente por vezes enfrenta, né, pressão assistencial por parte da gestão municipal, que invariavelmente, né, em alguns casos, desconhece a forma de funcionamento do Sistema Único de Saúde, principalmente da atenção primária. Então, é necessário que a gente estabeleça prioridades, né? A gente precisa lembrar que a equipe de saúde da família é um recurso daquela comunidade, um recurso daquele território. Então, a gente precisa elencar as prioridades a partir dos casos desafiadores. Então, quais são esses casos? Né? Normalmente são casos que envolvem mais de um serviço, como o exemplo que eu citei agora há pouco, né? Que envolvem outros setores, mais uma vez, né? Essa articulação de saúde, né? Dispositivos da rede SUS com dispositivos da rede SUAS, né? Do Sistema Único de Assistência Social, com a educação, com a segurança pública, com o esporte, com o lazer, com a cultura, né? E justamente a aplicação desse plano, desse projeto, nos casos desafiadores, que fazem com que a gente, né, se relacione interserviços e intersetores, faz com que a gente tenha uma ampliação do olhar para esse indivíduo, para essa família, para essa comunidade. Aqui, né, nesse documento aqui brasileiro, que é de clínica ampliada, é o Reumaniza SUS, lá de 2010, eles trazem algumas perguntas norteadoras que eu acho que podem ajudar vocês no processo de reunião de equipe, né, com essa finalidade. Então, eu não vou citar todas, mas aqui isso já ajuda a gente a entender como produzir um diagnóstico situacional.
como produzir um diagnóstico amplo, né, que vá para além da biologia do usuário que está sendo atendido. Então, quem são as pessoas envolvidas no caso? Essa que parece que é do Globo Repórter, né? De onde vêm, onde moram, como se organizam, mas é real. A gente precisa entrar nestes meandros, a gente precisa compreender mais profundamente como é que é a vida das pessoas que a gente atende, né? Então, assim, a gente precisa perguntar. Muito melhor é perguntar do que a gente assumir, certo? Assumir, por vezes, nos leva a reproduzir preconceitos, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa via de comunicação aberta, principalmente da escuta ativa às pessoas que são assistidas por nós. Né? De que forma o caso surgiu para a equipe? Né? Qual é a situação, problema envolvida no caso? Essa situação é um problema para quem? Essa situação é problema de quem? Por que que eu vejo essa situação como problemática? Né? Isso principalmente quando a gente fala de consumo de substâncias. Lembrar que no SUS a gente sempre precisa reforçar que a nossa abordagem dentro da política de saúde mental precisa ser uma abordagem lastreada na estratégia de redução de danos, né? A abstinência, esses valores idílicos, moralizantes, como disciplina, trabalho, espiritualidade, isso pode ser uma prioridade para você, mas nem sempre isso vai ser uma prioridade para quem está sendo assistido. Então, é muito importante que a gente escute, né, o usuário dentro desse sentido, né, dentro dessa forma de comunicação clínica, né? O que o usuário considera como problema? Quais são as necessidades de saúde que devem ser respondidas nesse caso? O que já foi feito pela equipe por outros serviços? Sabe, pessoal, às vezes, quando a gente pergunta, certo, é um caso desafiador, então, até então, o que foi feito? Assim, às vezes a gente recebe como resposta, assim, tudo. Veja, né? Tudo pode ser tudo, inclusive nada, né? Então, assim, é necessário que a gente elenque, de fato, quais foram as ações empreendidas naquele contexto. Porque, veja, se eu só fiz consulta com médico e dispensação de medicamentos, isso não é tudo, tá? Aliás, isso está muito aquém de tudo que pode ser feito, que pode ser empreendido em termos de esforços para recuperar a saúde daquele indivíduo, daquela família, daquela comunidade. O que a equipe tem feito com relação ao caso? Quais as estratégias utilizadas para enfrentar o problema? Como esse usuário tem respondido a essas ações? Né? Como o usuário se relaciona com a equipe? O que os outros serviços de saúde têm feito com relação ao caso? Como é que a gente vai avaliar essas ações? Né? Então, assim, tem várias perguntas aqui que eu acho que são super interessantes, que podem ajudar vocês a, em conjunto, né, pensar aí em como articular um projeto terapêutico singular. Mais perguntas, aí a gente vê, né, os objetivos a serem alcançados, quais objetivos o usuário quer alcançar. Então, aqui eu trago um breve resumo do que a gente veio discutindo nas perguntas norteadoras. Então, fazer um diagnóstico amplo, definir metas, definir responsabilidades e monitorar e reavaliar. Por quê? Porque não há nada fixo nem permanente. Assim como, né, tudo muda na vida, também mudam as nossas prioridades, as nossas condições, as nossas relações. Então, é muito importante que a gente revisite e reelabore esse projeto terapêutico singular para que ele não vire um mero documento que depois só vai servir para fazer volume ali no prontuário eletrônico, tá certo? Para que ele, de fato, tenha aplicabilidade e que isso nos ajude a constituir uma saúde na atenção básica, na atenção primária de maior qualidade. Então, no diagnóstico situacional, esse indivíduo vai ser escutado por diferentes profissionais da equipe da APS. As hipóteses de todos os profissionais são importantes. Então, por que é muito significativo a gente reiterar isso aqui? Porque o médico não é o detentor do poder e do saber absoluto, tá certo? Às vezes, o que o agente comunitário de saúde, o que a enfermeira ou o enfermeiro, o que a nutricionista ou nutricionista, o que o psicólogo, a psicóloga, o que esses profissionais perceberam vai nos ajudar, como num quebra-cabeça, a construir, a consolidar um panorama geral que seja mais aprofundado, né, e mais completo para análise dessa circunstância, né? Então,
um dado, ele só se torna informação e posteriormente conhecimento quando a gente insere um contexto. Então, não basta um bom diagnóstico biomédico, não basta um CID, né? A gente, pelo contrário, entende hoje que essa classificação tem uma série de limitações e uma série de equívocos, tá certo? Então, lembrar sempre de avaliar as vulnerabilidades, principalmente porque a gente sabe que 70% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde e, via de regra, essa população ela tem vulnerabilidades não apenas no que se refere à saúde, mas em vários outros setores da sua vida, tá certo? Então, compreender os desejos, os modos de trabalho, a cultura, né? Compreender as relações familiares, compreender a rede social e a rede de apoio daquele indivíduo são essenciais para a elaboração de um PTS mais completo. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar de gestão da clínica, né, nesse contexto, são conhecidas aí do pessoal da PS, que é o genograma, basicamente um diagrama das relações familiares, né, o ecomapa, que é a gente fazer uma representação gráfica que nos ajude a compreender como é que aquele indivíduo situa as suas relações no ambiente familiar e no território. E para populações específicas, eu trago aqui a avaliação multidimensional do idoso, que ajuda a gente a ter um panorama de funcionalidade dessa pessoa em relação às atividades da vida diária. Outra coisa importantíssima é a definição de metas. Então, precisamos estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, né? Então, as metas, elas precisam ser execuíveis também. Não adianta eu colocar lá na meta a superação do capitalismo, né? É um sonho, mas pode ser que isso demore muito de acontecer, né? E como é que isso vai estar ligado, inclusive, à operacionalização de uma saúde melhor para aquele indivíduo? Precisamos pensar, né? Precisamos entender quais as prioridades do sujeito e quais as prioridades da equipe, porque, por vezes, as prioridades da equipe podem divergir das prioridades do sujeito. E aí nós, como equipe, ficamos ansiosos para impor as nossas prioridades. E aí o que acontece? O usuário se afasta. O usuário se afasta do cuidado. E depois o que acontece? A gente fala assim, paciente não adere ao tratamento, como se isso, inclusive, demonstrasse, né, alguma falha nossa ou alguma limitação nossa, como se o problema fosse com a gente leva aquilo para o pessoal. Não, a gente, às vezes, só não está escutando, né? A gente aprende o que é prioridade para a gente e a gente quer impor isso para o outro. Então, uma das questões mais importantes aqui é a nossa capacidade de planejamento e negociação. Vamos ver o que a gente pode negociar aqui para chegar no meio termo? Deixa eu dizer para você por que isso é tão importante para mim, por que isso me preocupa se a gente não cumprir. Né? Essa é uma abordagem muito mais humanizada, tá bom? Trago para vocês também, pessoal, aqui essa ficha do SUS, né? Porque hoje, em alguns lugares onde a gente tem o prontuário eletrônico, é assim que a gente alimentaria uma discussão de PTS, né? Então, a gente pegaria a ficha de atividade coletiva, colocaria aqui a opção 1 como atividade, tá certo? Como temas para reunião, preencheria ali o 5, que é a discussão de caso / projeto terapêutico singular. Vejam que essa mesma ficha, ela coloca assim, ó, reunião com outras equipes de saúde. Olha que massa. Então, o SUS, ele já prevê isso. Reunião intersetorial. Olha que massa também, né? Conselho local de saúde, controle social. Tudo isso serve para a gente produzir dados para a gente depois analisar. Como é que estão esses serviços de saúde? Será que eles estão fazendo de fato uma clínica ampliada? Ou será que a gente tem um número muito grande aí de atendimentos individuais em detrimento das atividades, né, coletivas, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo também que foi adaptado de Mendes, aqui de 2012, que é uma forma de inclusão do usuário nesse processo. Então, ele fez um quadrinho aí, e aí nesse quadrinho, que ele vai preencher junto com o usuário, a gente vai fazer como se fosse aí um planner de acompanhamento do projeto terapêutico singular para o usuário ou para a família. Então, definindo responsabilidades, isso também é super importante, né? Porque às vezes assim, então, se o paciente é de todo mundo, Juliana, ele não é de ninguém. Não, isso é falso, tá certo, pessoal? Então, assim, como o segmento é bem complexo desses casos, via de regra, uma das principais ferramentas que a gente vai ter para a gestão desse cuidado vai ser o estabelecimento do vínculo, né? Então, isso já é bem conhecido na APS, isso também já é conhecido na atenção psicossocial especializada, né?
que é a gente tentar, de alguma maneira, estabelecer um técnico de referência para aquela família, para aquele indivíduo, porque ele vai ser o mediador aí, né, das ações e principalmente vai ser o conector, digamos assim, da equipe ao usuário, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque não é exatamente sobrecarregar o técnico de referência ou condicionar o atendimento do usuário à presença do técnico de referência. Não é sobre isso, tá certo? Mas é sobre eu chegar na unidade de saúde e dizer: ah, então, o Alessandro é o enfermeiro que está no meu caso e que é o meu técnico de referência. Eu já conheço, sei quem é, a gente tem uma relação, né? Isso de alguma forma acaba aprofundando muito mais a nossa possibilidade aí de êxito nessa iniciativa, né? Lembrando que os técnicos de referência, eles podem ser de qualquer nível técnico, então pode ser o WAX, pode ser o pessoal da recepção, pode ser, né? Normalmente a gente poupa o administrativo nesse sentido, mas eles acabam conhecendo todo mundo, mas é importante que sejam pessoas que estão envolvidas, né, diariamente ali com o funcionamento do serviço. Pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o técnico, tá certo? O mais importante é conhecer o PTS e ter essa disponibilidade para a articulação, porque a comunicação, gente, é uma das ferramentas mais importantes que a gente vai ter nesse processo aí de continuidade do cuidado, né, e de longitudinalidade principalmente. Lembrar de monitorar e reavaliar, então acompanhar a vida do sujeito, né? Acompanhar suas transformações, como a gente estava colocando anteriormente. Lembrar que a vida é sempre mudança, então o PTS precisa estar passível, né, de revisões, readequações, né, discutir, né, assim, pela equipe e também com o sujeito e com a família. Olha, essa meta que a gente estabeleceu, isso ainda faz sentido para você? Será que a gente não pode pensar nisso de uma outra maneira? Será que a gente está conseguindo, né, cumprir essas metas aqui ou a gente vai precisar de um prazo maior? Será que essa aqui era uma meta de curto, a gente pode botar como uma meta de médio prazo? Nossa, você conseguiu cumprir uma meta de longo prazo numa temporalidade mais curta, que bom, que ótimo, a gente já vai introduzir isso aqui, né? E lembrar que essas reavaliações, esse monitoramento, ele pode ser conduzido pelo técnico de referência, pelo profissional de referência, ou também por outros membros da equipe, né? Para a gente não cair nessa dependência de um profissional específico, que a coisa só vai funcionar se ele estiver lá. Lembrar que a gente pode também, né, lançar mão nesse processo de outras ações relativas à clínica ampliada, né, que é uma das ações intersetoriais que a gente já citou, mas a outra é o apoio matricial, que é esse suporte técnico pedagógico, que muitas vezes é prestado por membros vinculados à atenção secundária, né, no contexto da saúde mental, atenção psicossocial especializada, tá certo? Então, reuniões em que às vezes a gente pode rediscutir uma estratégia, olha, eu estou tendo dificuldade nisso, será que a gente poderia pensar de uma outra forma? Qual é a experiência que vocês têm aí? Né? Será que a gente pode rever alguma estratégia farmacológica, tá certo? Então, alguns requisitos importantes, né, como eu estava falando, são a nossa habilidade de comunicação, isso é essencial, né, para que a gente possa articular essas pontes aí entre vários setores, mas também o prontuário, né? Lembrar que o prontuário, gente, ele não é um objeto pessoal, né? Ele é algo que precisa estar em uma linguagem acessível, né, compreensível para todos, né? Aquilo é um registro. Então, a partir desses registros, isso pode depois lastrear novas condutas que a gente venha a ter no futuro. Então, lembrar, né, que o PTS vai ter essa função clínica e organizacional do processo de cuidado, lembrar da distribuição de tarefas, dessa qualificação da discussão e de valorizar a atuação de cada categoria profissional nesse processo. E é isso, eu queria agradecer muito ao convite, né, ao espaço de fala, essas são as referências que eu trouxe e estarei aí à disposição para quaisquer dúvidas e outras possibilidades. Olá, eu sou Lívia, sou médica de família e comunidade, assim como o Ju. Eu fiz minha residência pela Escola Baiana de Saúde Pública, pela ESPBA, e fiz um R3 em saúde mental e cuidado à população em situação de rua, que ficou comido ali, mas o nome comprido é mais comprido ainda, pela Secretaria Municipal de Salvador.
antes de falar de fato sobre o plano terapêutico singular, sobre o projeto terapêutico singular, eu queria falar um pouco sobre esse cuidado em liberdade, que é um dos principais objetivos da reforma psiquiátrica, né? Tirar essas pessoas desses locais onde elas, dos manicômios, né? Onde elas ficavam institucionalizadas, onde elas eram destituídas do sujeito mesmo, né? Onde elas não existiam. As pessoas, às vezes, sem roupa, mas quando com roupa, a mesma roupa, comendo sempre no mesmo horário, tomando, às vezes, o mesmo remédio, sempre nesse padrão, nessa caixa. E quando a gente vai observar quem são essas pessoas que estão nesses locais, geralmente são pessoas muito parecidas fisicamente, né? São pessoas negras, em sua maioria, né? Pretos e pardos, e com a vulnerabilidade ímpar, né? Pessoas, às vezes, que nos contextos de território eram pessoas, em muitos contextos, eram pessoas que estavam marginalizadas em situação de rua, pessoas com uso problemático de substância, que moralmente não é bem visto. E quando a gente vai olhar, né, como foi que surgiu os manicômios aqui no Brasil, foi com a chegada da família real e foi muito no sentido de higienização mesmo, assim, né, do território. E aí, às vezes, as pessoas iam para esse local com o intuito de deixar a cidade o mais limpa, o mais tranquila, o mais moralmente possível, assim, considerando a religião que estava sendo importada para cá também, né? E aí era nesse contexto, foi nesse contexto de surgimento dos manicômios. E quando a gente vai olhar, quando a gente entra, a gente ainda tem alguns hospitais psiquiátricos, quando a gente vai olhar, a gente vê que a maioria das pessoas que ficam, a maioria das pessoas que são consideradas problemas sociais, que abandonados sociais, né? Que a família abandonou, o território não quer, o município não quer, são pessoas assim. São pessoas vistas como problemáticas, né? E aí a gente tem vários pontos na RAPS que hoje estão aí, né, como fortalecedores disso, desse cuidado e liberdade. E aí os locais que a gente tem a longitudinalidade a nosso favor, né? E quando a gente fala de cuidado, a gente fala de longitudinalidade também, entendendo que tem cenários que a longitudinalidade não é possível e não é estratégica. Não faz sentido você pensar numa longitudinalidade numa UPA, no Hospital Geral. Não faz sentido. São serviços que têm outra finalidade. E aí a gente tem consultório na rua, a gente tem os outros serviços de atenção primária à saúde e o CAPS como serviços que têm essa longitudinalidade como uma chave central do cuidado. E por que chave central? Porque a partir da longitudinalidade a gente consegue traçar também coisas que são potentes de como essa pessoa vive, de como é o território que ela vive, e é outra coisa em comum também, né? A territorialização. Tanto o CAPS como os serviços de atenção primária tem um território muito vivo e essa perspectiva desse cuidado para fora, né? Não faz sentido a gente falar, fazer construção de PTS, fazer construção de plano pensando apenas nas atividades propostas que a gente tem no serviço, nos grupos que a gente tem. E a gente tem uma gama grande de grupos sendo ofertados em CAPS. A gente tem uma gama de grupos grandes sendo ofertados em atenção primária também. Mas, para além disso, o que é que a gente consegue ofertar para essa pessoa que a gente faz esse acompanhamento? Então, a gente precisa ter sempre em mente que o extramuro existe, né? Quando a gente fala de cuidado em saúde mental. E aí, falando especificamente de PTS, o que é o PTS, é uma ferramenta que ela foi criada pensando nessa humanização em saúde, respeitando tanto a integralidade quanto a equidade, sabendo que pessoas diferentes têm vulnerabilidades diferentes, têm vivências diferentes, e às vezes elas precisam de cuidados diferentes e algumas precisam mais do que outras. A gente tem que entender que a gente precisa fazer essa leitura tanto da questão do sujeito, quanto da questão das vivências sociais, quanto das questões até da doença mesmo, né? É muito ruim estar falando isso desse lugar, mas até da doença mesmo. Porque o que a gente visa é esse aumento de autonomia, essa produção de vida com a corresponsabilização, tanto para a gente a gente, quanto serviço, não ser
o lugar que vai curar todos os males daquele sujeito, que não é o que a gente quer. O que a gente quer é ser coadjuvante nessa cura, né? Nem cura, nesse tratamento, desse acompanhamento, nessa forma de estar no mundo. Pensando em contextos melhores, né, de saúde, de que o que a gente quer é que a pessoa ela seja responsável pela vida dela, que ela tenha os desejos, que ela tenha as vontades minimamente respeitadas. E aí eu trouxe essa frase de Rubem Alves, que é: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila. Porque eu acho que a partir daí a gente consegue fazer muito a saúde mental mesmo, assim, né? O projeto terapêutico singular, o PTS, ele parte disso, parte da escuta, de uma escuta ativa, de uma escuta empática, de uma escuta de múltiplas pessoas, para a gente conseguir construir uma clínica ampliada e saber quem é essa pessoa. Como é que essa pessoa se identifica em relação à raça cor, em relação a gênero e sexualidade, em relação aos estudos. Essa pessoa estudou, essa pessoa não estudou, essa pessoa não estudou porque teve que largar os estudos para começar a trabalhar, para ajudar na renda familiar. Falando em família, como é essa relação com a família? É uma relação que está com alguma ruptura, que está esgarçada, é uma relação próxima. A família, ela atua nesse sentido de vida, de cuidado. Ela atua de uma forma que piora os sintomas, que piora os sentimentos e os sofrimentos, ou é uma família que está lá mais para ajudar? Porque a família, ela pode ser os dois, os amigos, eles podem ser os dois, os vizinhos também podem ser os dois. Em relação à religiosidade, essa pessoa tem alguma religião? Essa pessoa exerce essa religião que ela tem, ou ela está afastada nesse momento? Ela está conseguindo trabalhar, não está conseguindo trabalhar? Ela tem direito a algum benefício? BPC, Bolsa Família, a documentação está em dia? Ela está com algum débito na justiça? Ela faz algum uso de substância? Como é esse uso de substância? É um uso problemático? É um uso que começou por causa de um sofrimento muito intenso? É um uso que ela acha que, se misturar duas substâncias ali, ela consegue dar conta mais das coisas? Não consegue? Lembrando sempre de colocar a redução de danos em tudo, e aí não só para uso de substância, mas para uso de substância principalmente, porque eu acho que para as outras coisas a gente consegue até deixar um pouco de lado o moralismo, mas sempre que a gente fala de uso de substância, a gente entra naquele lugar de: mas é ilegal, não pode, não está na lei, a pessoa não devia estar fazendo isso. Isso é muito delicado, né, quando a gente se coloca nesse lugar de fazer essa régua, né? E sempre que a gente está em atendimentos, em consultas com outra pessoa, é um encontro entre duas pessoas de duas mentalidades, às vezes muito diferentes, às vezes muito igual, mas a gente precisa pensar o que é que a gente consegue produzir a partir daí, né? Por isso que é importante uma coisa que Juliana trouxe, que eu acho muito bom, que é a forma como a gente se porta nessas reuniões, né? De ouvir todos igualmente, porque são muitas pessoas que fazem muitos atendimentos e cada pessoa tem alguma coisa a acrescentar. Às vezes o usuário do SUS, a pessoa, ela se sente mais confortável de falar certas coisas com uma pessoa específica. E não vai falar com a pessoa que está designada ali como técnico de referência dela, apesar do vínculo. Não significa que o vínculo é menor, porque tem coisas que essa pessoa só se sente confortável falando com outra pessoa. Por isso que a gente tem uma potência muito forte, tanto na atenção básica quanto nos CAPs, que é equipe multi. E pessoas variáveis e diferentes fazendo esse cuidado, né? Temos também que ver a questão de lazer, de moradia, para a gente entender quem é essa pessoa e entender que as pessoas podem ser muito parecidas e serem totalmente diferentes. E aqui eu vou usar o exemplo muito óbvio, que é eu e Ju, que somos médicas de família, e trouxemos abordagens muito diferentes sobre o mesmo tema. Eu sou uma pessoa muito mais pragmática, assim, né? Por assim dizer. E Ju é uma pessoa muito mais do campo do pragmatismo, mas trazendo sempre as reflexões. Eu já trago a reflexão pronta. Eu sou.
E aí, além disso, né? Qual o território que essa pessoa ocupa? Como é a relação dela com a comunidade, como é a relação com os outros equipamentos da RAPS, existe essa relação com os outros equipamentos da RAPS? E esse questionamento é muito mais no sentido de que, às vezes, quando a pessoa está no CAPS, ela fica só no CAPS. E parece que não existe outra possibilidade para ela na rede, assim, né? De não conseguir ir sem essa contratualidade da pessoa do CAPS para um atendimento na UBS, de sem a pessoa do CAPS para ir no saque, retirar o documento. Então, a gente faz muita contratualidade, porque às vezes a pessoa não entende que é direito dela acessar esses outros serviços também, e porque a gente sabe que às vezes os outros serviços, eles atuam de uma forma que não é o ideal, e isso é muito mais grave, muito mais marcado quando a gente fala de pessoas em situação de rua, né? Essa entrada e essa permissão dela em alguns espaços é um pouco negada. E, de novo, quando a gente fala em pessoas em situação de rua, a gente está falando de um público muito, muito específico fenotipicamente. A gente sabe ainda que a saúde é um lugar que é cheio de racismo, infelizmente, e que a gente precisa se trabalhar para ir desconstruindo. Não significa que, às vezes, adotar uma prática racista faça com que a gente seja racista, mas a gente precisa sempre, a partir desses atendimentos, desses acompanhamentos, fazer uma avaliação do que a gente pode melhorar na nossa consulta, que a gente poderia ter feito a mais por essa pessoa. Eu acho que na medicina de família e comunidade, a gente tem uma ferramenta, não sei se é uma ferramenta mesmo, que é chamada de consulta de 7 passos, que o último passo e o primeiro passo, eles conversam muito, que fazer o setting, né? Organizar o lugar que você vai atender, que às vezes pode ser a rua também. Organizar o setting, no que dá para organizar, e fazer a reavaliação de como você está para receber outra pessoa, e no final fazer a reavaliação de como foi o atendimento para essa pessoa. Porque tem muita transferência e contra-transferências nesses manejos de saúde mental. E entender a contra-transferência e a transferência faz com que a gente consiga construir esse plano terapêutico da melhor forma possível. Geralmente, nos CAPs, o plano terapêutico, ele, diferente da atenção primária, onde se faz em equipe, em reunião de equipe, com a equipe multi, a gente faz para todos os usuários, porque os usuários do CAPS já são pessoas com um transtorno mais moderado, grave, né? Então, a gente tem essa tentativa, e aí, lembrando do que foi trazido por Ju também, né? A gente tem equipes que são reduzidas, às vezes. A gente tem um sucateamento do SUS, dos recursos, no sentido de que a saúde mental, de vez em quando, ela é um pouco deixada de lado. E permeia tudo, né? Não tem como a gente tirar a saúde mental de uma pessoa. Não vai dizer que uma pessoa no hospital oncológico ela é destituída de saúde mental. Não existe avaliação de saúde mental para essa pessoa, porque ela está na oncologia, a pessoa que está, sei lá, no cardiologista, não existe a passagem da saúde mental nessa pessoa, porque é isso, né? Somos pessoas que estamos no mundo, e toda vez que a gente vai pensar da gente, como a gente está, a gente pensa em momentos felizes e tristes, assim, né? A gente não é um recorte só daquilo. A gente é transversal, a gente tem vários elementos na gente. Esqueci até o que eu estava falando. E aí, a gente tem que avaliar também o território, né? No sentido de, tem centro de convivência, tem escola, essa pessoa deseja ir para a escola, tem alguns projetos culturais no território que essa pessoa está, para pensar nisso, né? Atividades fora desse lugar, fora do CAPS, fora da atenção básica, fora desses serviços, e deixar ela cada vez mais no território, e para que essa pessoa entenda que esse território ele é um direito dela também, né, de acessar. E outra coisa também é ver como é que está a relação com os vizinhos, porque às vezes a gente precisa fazer sensibilização mesmo, né, com os vizinhos, para explicar o que é que está acontecendo com aquela pessoa, para tirar o máximo que a gente consegue desse estigma de saúde mental que a gente sabe que ainda existe e que é muito forte. E que é esse estigma de saúde mental, principalmente quando a gente fala
da periculosidade do louco, né? Quando a gente parte desse pressuposto de que porque a pessoa é louca, ela é uma pessoa que vai cometer os maiores crimes hediondos, quando a gente sabe que tem muitos crimes sendo cometidos por pessoas que nunca serão presas e a gente sabe por quê. Então a gente precisa entender que essa sensibilização, essa educação permanente na comunidade faz parte disso também, né? De entender como está essa relação para saber se a gente vai precisar agir em relação a isso. E aí, não existe receita de bolo para PTS, existem alguns modelinhos, mas o que a gente precisa é concluir esses 4 passos principais, que é esse diagnóstico situacional de quem é a pessoa, entender quais são qual é a lista de problema dessas pessoas. Uma coisa muito legal que a gente tem na atenção básica é o CIAP, né, que é o Código Internacional de Atenção Primária, que a gente consegue categorizar o que a pessoa traz em questões e não em doenças mesmo, né? A gente não está dizendo que a pessoa tem tal doença, a gente está trazendo outras questões. A gente consegue fazer um diagnóstico muito mais fluido, por assim dizer. A gente faz esse diagnóstico situacional com essa lista de problemas, a gente compartilha isso sempre com o usuário. Lembrei o que eu estava dizendo antes, que geralmente a gente faz no CAPS para todo mundo o PTS, né? E geralmente, os casos que são menos desafiadores, a gente faz o técnico de referência com o usuário. Quando tem alguma outra questão que precisa ser discutida, que precisa ser aprimorada, a gente consegue levar isso em reunião de equipe, consegue fazer de forma mais ampla para os casos mais complexos, com a visão de outros profissionais. Lembrando que sempre a gente está em constante diálogo com os outros colegas e que o paciente, a pessoa, ela é do serviço, todo mundo tem responsabilidade em relação àquele atendimento, àquele cuidado. Apesar do técnico de referência ser a pessoa não central, porque central a gente sabe que é a pessoa mesmo, né? O paciente, o usuário. E a partir dele, dessas relações, vai conseguir definir essas listas de problemas, ver qual é as prioridades, tentando não deixar que a agenda da gente, enquanto profissional da saúde, que está fazendo aquela construção, seja superior à agenda da pessoa. É muito difícil isso, muito difícil. E aqui eu vou fazer um pop-up rapidinho de um caso assim bem complexo para mim. Eu acompanhava uma pessoa que ela tinha uma condição que era tuberculose. E aí, sanitariamente, eu não podia deixar isso de vista. Só que para aquela pessoa, aquele problema não era nada. Não era nada, não estava nem aí. Não tava mais com sintoma, não estava mais causando sofrimento. Então, para aquela pessoa era irrelevante a tuberculose. E eu tentando encaixar a tuberculose com uma prioridade mais acima, e a pessoa, não, mas não é minha prioridade. Falei, tá. E aí é isso, né? A gente tem que entender como é que a gente consegue manejar, como é que a gente consegue conversar com essa pessoa a partir disso. Falei, tá, o que é que a gente consegue fazer? Você acha que você consegue colocar uma prioridade sua, outra sua, depois eu coloco a minha, e aí a gente vai vindo a meta? E foi assim que a gente conseguiu dar conta, assim, né, desse acompanhamento. Mas é isso, é intercalando as prioridades. Tem um livro muito bom de entrevista motivacional, que ele é ótimo para que a gente consiga conversar, fazer com que a pessoa ela saia da ambivalência, consiga caminhar em processo à mudança sem causar resistência, porque a gente sabe que quando a gente insiste muito em uma coisa de uma forma muito empática, o que essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa vai querer fazer é sair correndo. Uma pessoa que está insistindo para ela para fazer o negócio da vida dela do jeito que a outra pessoa quer, não dá, gente. A primeira coisa que ela vai fazer é sair correndo. Então, é um livro que consegue fazer esses movimentos assim, né? De conseguir não. E uma coisa muito boa que ele traz é que uma coisinha assim, né? De relacional, de comunicação, que é não iniciar consultas perguntando sobre o adoecimento, sobre o processo de adoecimento. Então, não perguntar para uma pessoa, sei lá, com esquizofrenia, se a pessoa acabou de chegar, sentando na sua frente, você vira e fala, e aí, tá tomando os remédios todo dia? Não ir direto assim, né? Perguntar sobre outras coisas, entender o que a pessoa está querendo trazer.
E aí, nessa definição de metas e prioridades, e aí a divisão de responsáveis, que pode ser o usuário, pode ser com a família, pode ser com os outros serviços, pode ser o técnico de referência como responsável daquela demanda, outra pessoa do CAPES responsável por essa demanda. Então, pode ser responsáveis vários. E aí, construir essa divisão de responsabilidades com os outros setores que cabem, né? Uma coisa que Ju traz, que eu acho que é fundamental, assim, quando a gente fala de construção em saúde, são os matriciamentos. E matriciamento, para mim, é um tema muito caro, porque é muito potente, a gente consegue ter recursos para vários casos a partir da discussão de um caso só. E aí, tanto a atenção primária fica com mais recursos para lidar com mais pessoas que chegam em situação semelhante, entendendo que pessoas são diferentes, mas que às vezes as ações a gente consegue ter de forma igualitária, quanto o CAPS consegue um encaminhamento mais seguro, assim, de outras questões, né, que eles não estavam olhando antes, que eles não estavam analisando, e isso de forma é muito importante que seja definido periodicidades nesses períodos de discussão de matriciamento, discussão de caso entre as equipes e também essa longitudinalidade, né? Que isso não fique perdido assim, né? No espaço. Uma reunião a cada 3 meses vai ser como? Uma reunião a cada 4 meses? Como é que está a equipe? Está mais cheia? Está menos cheia de casos de saúde mental? Como é que vai ficar a periodicidade? Que é um tema específico que vocês querem falar. Eu acho que é importante que a gente tenha isso bem amarradinho, porque aí a gente consegue fazer esse cuidado de forma que também não onere nenhum dos dois serviços, né? E aí entra a dificuldade das agendas, que é uma dificuldade que eu acho que sempre vai ter que fechar a agenda um turno, mesmo que seja em períodos assim mais espaçados, né? Mas entender que apesar da perda dessa agenda fechada em um turno, vai ter outros ganhos, né? Pensando em cuidado em saúde. E aí a reavaliação, que também vai depender da pessoa. A reavaliação pode ser mensal, se a pessoa tiver com risco assim mais importante. Risco que eu falo é risco de vulnerabilidade também, né? Essa pessoa está onde? Essa pessoa está na rua, essa pessoa está em uso abusivo de várias substâncias de uma forma que ela considera prejudicial para a vida dela. O que é que a gente consegue fazer? Quais são as metas que a gente consegue traçar? Quais são os documentos que essa pessoa tem e não tem? Enfim, uma pessoa com mais risco, e aí a gente sempre tem que ver, sempre tem que pensar raça, identidade de gênero, sexualidade em risco também. Isso faz parte da pessoa. Isso é uma coisa que não tem como tirar da pessoa. E vai estar sempre marcado em todos os atendimentos, todos os lugares que ela frequenta, todos os lugares que ela chegar. Isso vai estar presente, isso vai estar na cara, no corpo, na voz, no jeito. Vai dar na pessoa. Ver o risco dessa pessoa e a periodicidade de reavaliação, que pode ser a cada 3 meses, pode ser um mês, pode ser a cada 2 meses, e aí depende da construção que você tem com o usuário também, né? E aí, para finalizar, eu queria trazer essa frase de Inês da Silveira, de que melhor o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito. Tem uma frase popular também que eu gosto muito, que é o afeto é revolucionário. E eu acho ela um pouquinho mais abrangente, porque quando a gente fala de afeto, a gente fala de afetos positivos e negativos, e a gente sabe que às vezes o afeto negativo mobiliza um pouco mais do que os afetos positivos. Mas enfim, aqui são as referências que eu usei. É isso, eu queria agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade também de ter ouvido Juliana falar, é sempre um deleite.